Chegou a hora de conhecer mais um destino do quadro Minha Cidade. E quem conta pra gente é o repórter Pablo Caires. Boa tarde, Pablo. Aonde você foi dessa vez? Boa tarde, Maria. Boa tarde a todos. Eu estive em Buenópolis, na região central do estado. Um município de moradores simples, de belas paisagens, boas histórias e curiosidades também. Você já imaginou, Maria, por exemplo, uma rua em que passa um córrego no meio? Difícil imaginar. Essa foi algumas das situações inusitadas que eu e o repórter cinematográfico Ricardo Alves encontramos por lá. Veja só. Com 10.292 moradores, Buenópolis está localizada na região central do estado. A cidade fica a 145 quilômetros de Montes Claros e a 279 da capital. Quem nasce aqui é buenopolense. A história do município está relacionada à chegada dos trilhos da Estrada de Ferro Central do Brasil, depois que grandes fazendeiros se viram atraídos por essas terras. O professor Danival é bisneto de um dos fundadores do município e ouviu muitos relatos da época. Tudo começou em 1910. Com ela, à frente dos serviços da linha férrea, o engenheiro Dolabella. E esse engenheiro ele muda o traçado dessa linha, que passaria pela Serra de Minas. Ele muda o traçado para estar beneficiando a fazenda dele, a fazenda Dolabella, que fica aqui logo à frente. A linha foi inaugurada em 1914 e também ocupou parte da fazenda Riachão, que deu origem ao primeiro nome do município. No mesmo ano, o povoado passa a se chamar Buenópolis, uma homenagem ao governador do estado na época, Coronel Júlio Breno Brandão. Aqui, onde é o residencial Cidade Nova, era a Ponta dos Trilhos, um ponto importante para a evolução da localidade. Toda a produção do norte de Minas e da Bahia passava por estas ruas, em direção ao Curral de Contagem, que hoje já não existe mais. A estação de embarque era transportada para os grandes centros no sul do país. Isso fez com que o município, o distrito, se desenvolvesse muito rápido, porque vieram com as tropas, vinha várias pessoas, e aqui se instalavam e as condições geográficas daqui permitiam com que as pessoas se apaixonassem pelo local e aqui se desenvolvesse tão rapidamente. Outra riqueza histórica de Buenópolis é o distrito de Curimataí, que fica a 35 quilômetros da sede do município. O lugar foi herdado de Diamantina e é a grande paixão de seu Márcio. O morador conhece bem a história do local. Começou pela coroa portuguesa, com o destacamento policial para conter o contrabando do ouro-diamante que de Diamantina vendia em Jacobina, na Bahia. E por aí foi aumentando o pessoal, Na Praça Matriz está a igreja de Nossa Senhora da Conceição, construída ainda no século XVIII. Mas as curiosidades são muitas. Parece cachoeira, mas é só uma das muitas quedas d'água que passam em frente às casas dos moradores na rua São Sebastião, mais conhecida como a Rua do Rego, no distrito de Curimataí. Barulhinho, nossa, pra gente dormir é coisa ótima. Cerca de 1 quilômetro de rua sem nada de asfalto, só grama e muita, mas muita água. Aqui, os moradores costumam lavar as roupas na porta de casa. É tradicional lavar aqui. É muito bom, que a água aqui é boa, corá. Em quase todas as casas da rua existem galhas d'água como esta. E aqui é o lugar que todo mundo deseja morar. Outra atração do lugar é a Cachoeira de Curimataí, na Serra de Minas. A parede toda em mármore e a cor da água impressionam. A principal fonte turística aqui de Curimataí e que também abastece, mas em cima são tiradas as águas para estar abastecendo as casas e os moinhos, que tem vários nos caminhos da cachoeira. Buenópolis é cercada por serras. É aqui que fica a entrada do Parque Estadual da Serra do Cabral, criado em 2005. Uma das primeiras construções da cidade, o Sobrado Riachão abriga hoje um museu arqueológico com descobertas da serra, que
foram tombadas pelo Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural. Uma delas são as pinturas rupestres de 4.000 anos. Essas pinturas elas retratam um modo de vida que é chamado então cabralinos, seria a caça, seu modo de viver, na verdade, né, que focando mais a questão da caça, a questão de animais e mudança que tinha na Serra do Cabral. O parque tem 22.495 hectares. Aqui existem nascentes responsáveis pelo abastecimento de várias comunidades e também uma grande diversidade da flora e da fauna brasileira. A gente tem vários animais como a onça, o lobo-guará, o tatu-canastra, que estão na lista de espécies ameaçadas pela extinção, a gente tem aqui na Serra do Cabral. Mesmo com tanto potencial turístico, é da agricultura familiar que vem a renda que movimenta o município. Foi nesta fábrica fechada que durante 60 anos funcionou a produção da farinha, rapadura e a tradicional cachaça. E nosso passeio teve esse espaço para mais uma surpresa. Essa é a casa-sede da Fazenda do Condado. E a moradora aqui é a Ivete de Teixeira Toledo, que é da família dos fundadores da cidade, né, Ivete? E como a gente pode perceber, muitas artes feitas por você. O artesanato é um ponto forte de Buenópolis? Sim, perfeitamente. Por que as pessoas vivem aqui de arte? É uma cidade muito inspiradora? Com certeza. E um ponto turístico futuramente com esse nossa Serra do Cabral, né? Com o circuito, com certeza isso vai ser um grande atrativo. Uma das curiosidades da casa são estes tanques de água corrente. Pelo menos nessa área externa são 2, iguais a estes aqui, que jorram água o ano inteiro. Belas paisagens, tranquilidade nas ruas, com moradores sentados nos bancos das praças. Assim é Buenópolis, uma cidade para se conhecer e apaixonar. É um lugar bom de viver, de morar. É uma cidade sossegada, né? Eu gosto daqui. O pessoal, tanto da cidade quanto o pessoal de fora, é muito bem recebido e muito admirado por todos e até mesmo pela cidade. Incrível, hein, Pablo? Quantas belezas naturais em tempo de seca, que a gente vive aí nessa nossa região, uma seca maior dos últimos 40 anos. Ver tanta água deve ser algo muito emocionante. Felizmente a seca não é um problema para os moradores da região central do estado. Agora, outra curiosidade é que a cidade é moldurada por serras. Do outro lado, de um lado fica a Serra do Cabral, do outro fica a Serra do Espinhaço. Mais precisamente, o Parque Nacional das Sempre Vivas. Com aglomerados rochosos, uma vegetação e fauna diversificada. E lá também tem várias nascentes, inclusive a do Rio Jequitinhonha. Agora, esses parques estão fechados para visitação, não é isso? Por enquanto. Eles estão fazendo um estudo para que possa abrir esses lugares para visitação e que as pessoas, a população realmente conheça. Segundo a gerente do parque, 80% da população de Buenópolis não conhece essas riquezas que estão lá no local. Inclusive, a gente esteve essa semana falando sobre um plano de conservação que está sendo elaborado para que esses parques estejam abertos, porque uma maravilha dessa, as pessoas têm que ter a oportunidade de conhecer. Verdade, vale a pena conhecer. E as curiosidades de Buenópolis não param por aí, Maria. Vou te mostrar uma curiosidade que eu descobri lá no início do Parque da Serra do Cabral. Então fala logo que eu já estou curiosa. Olha só. Foi depois do encontro no barzinho com os amigos, enquanto arquitetava na cabeça a reforma da área de casa, que seu Antônio teve a ideia, digamos, um pouco incomum, de construir uma churrasqueira hidráulica. No início, ninguém acreditou muito nessa história. Ele disse que não ia dar certo, que a água ia apagar o fogo. Mas, com muita conversa, seu Antônio conseguiu, enfim, colocar em prática a ideia. Mas como é que isso funciona? Essa água é desviada do rio a 2 quilômetros daqui. Pega ela aqui na frente por gravidade e ela vem aqui tocar essa rodinha d'água aqui. Ah, sim, agora deu para entender. Com a força da gravidade, a água chega até essa torneira improvisada, que movimenta o moinho e olha só o que ela faz. E a carne, como é que fica, seu Antônio? Bem saborosa, porque ela queima por igual, né? Uma só é uma parte mais queimada que a outra, né? Nossa, Pablo, que interessante.
Seria mais interessante ainda se tivesse carne lá nos espetos. Pois é, eu fiquei curiosa para saber se, na verdade, o espeto vai circular e a carne... Ele vai girando com a força da água que cai no moinho lá, todos os espetos vão girando simultaneamente. Engraçado que essa não é a única curiosidade que tem na casa dele, não. Ele já construiu uma portátil, dá para você levar para qualquer lugar e colocar para funcionar da mesma maneira que funciona com a gravidade da água aí. O problema é fazer isso na cidade, porque aí tem que usar água da torneira, né? Vai ficar um pouco mais caro o churrasco. Aí fica complicado, porque desperdício a gente também não pode incentivar. Não pode. Lá tem água à vontade. Nossa região aqui já é complicado usar esse tipo de engenhoca. Outra coisa que parece impressionar é a relação dos moradores com a cidade. Parece que eles têm um carinho especial por aquela região. Então, é uma região cheia de histórias, né? Eu digo que se a gente ficasse lá uns 3, 4 dias, eu ia trazer um documentário enorme sobre a cidade de Buenópolis. É ofertado pra gente a todo momento, todo mundo sabe uma história de como é que começou a cidade, eles são muito ligados à religião também. E uma curiosidade que eu percebi lá, por causa dessa relação que eles têm com a natureza, a cidade é infestada de tucanos. Ai, que maravilha. Nós vamos cobrar do Ricardo, porque ele não filmou um tucano pra gente. Não é? Né? Ele até filmou, mas como a gente tinha que reduzir um pouco esse material, acabou que ficou faltando. Ok, Pablo, muito obrigada pela sua participação. Parabéns ao Ricardo também. Uma boa tarde para você. Obrigado.